Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Por esta via, atraímos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas de atividade econômico, cultural, artístico, para que eles possam deixar ficar as suas experiências de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, que conhecimentos práticos, habilidades, ferramentas, técnicas é que também obtiveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes, saber ser, estar, comportamento é que forjaram para desencadear-se um caráter, ou por assim dizer, uma forma de ser e de estar, um lifestyle que seja um espelho para os muitos seguidores, que sejam seguidores internos e externos. A nossa ambição, através deste programa, é contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes de que são líderes, porque não basta só se ter um conhecimento de qualquer natureza que seja, sem saber a importância deste mesmo conhecimento para a sua liderança. Líderes que sejam responsáveis da importância que representam para aqueles que os seguem quanto um espelho, que tipo de práticas é que podem partilhar para serem uma interferência, uma influência positiva para a sociedade. E líderes também sejam empáticos com as causas que defendem, tendo em atenção que essas causas beneficiam por último as pessoas, os liderados, e também líderes sejam empáticos uns para com os outros. E a técnica que nós usamos pela via deste programa é a técnica da comunicação. Privilegiamos a comunicação como sendo das ferramentas mais importantes para a liderança, na medida em que é através da comunicação que os líderes transmitem as suas ideias de uma forma direta, simples, fluida, evitando possíveis conflitos, e também para gerir a mudança e também para criar um aporte e um engajamento entre os líderes e liderados, para que eles possam receber a causa e possam eternizá-la por muitas gerações. Temos como líder convidada para o dia de hoje Gleide Kande, ela que é Senior Manager na Ernst & Young, é docente, empreendedora social, mentora e escritora. Gleide Kande, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Sandy. Obrigada pelo convite. Obrigada por estarmos aqui para tomar um chá de coaching. Muito obrigado. Vejo que pela trajetória, pela formação de base, portanto é licenciada em gestão, uma pós-graduação em gestão de pessoas e um MBA. Na sua progressão vertical ao nível de formação e da área científica de formação, por que concentrou de alguma forma na área de gestão empresarial e eventualmente não expandiu horizontalmente para outras áreas de conhecimento, para aquilo que era na altura em que esteve na posição de ter que escolher um curso, que era a oferta formativa de então, e para aquilo que tem sido a sua trajetória de trabalho até esta altura? Ok, eu não escolhi muito diretamente gestão. O contexto é que acabou me levando a fazer a gestão de empresas. Quando fiz o ensino secundário, fiz ciências com biologia e de princípio deveria fazer algo na área de medicina ou de agronomia. Lembro-me que concorri para a universidade na altura. O que eu realmente queria fazer era chama-se ciências biológicas, que é uma espécie de pesquisa e investigação para a saúde. Portanto, tipo biotecnologia, uma coisa assim. Sim, mais ou menos isso, descobrir a vacina, as curas, por aí vai. Então era isso que eu queria fazer. Não entrei para a universidade pública, portanto a UEM, no ano em que eu concorri, e portanto no ano
no ano de académico relativo, os meus pais acharam que, em vez de eu ficar em casa à espera até mais um ano para fazer formação, que eu visse aí algum curso que eu podia fazer numa universidade privada, enquanto esperava para no ano seguinte poder concorrer. E escolhi gestão porque enquanto eu estava na universidade, ou seja, eu fiz ciências com biologia, entretanto as áreas que eu me identificava estavam muito associadas à questão de gestão de pessoas e defesa de direitos, podemos assim dizer. Era ou fazer direito ou fazer gestão de empresas, mas eu gostava mais de gestão de empresas, porque depois tinha a componente de finanças, organização e todas essas coisas. Então comecei a fazer o curso. Lembro-me que tive que estudar muito por causa do exame de admissão nessa universidade que eu entrei, porque tinha português e história, era o exame. Eu não tinha feito, ou seja, tinha terminado de fazer história na 10ª classe. Então tive que estudar muito e depois fui aprovada, comecei a fazer gestão. E, portanto, no fim do ano, quando os meus pais começaram a perguntar, então não vais começar a preparar-te para concorrer agora para o UEM outra vez e fazeres aquilo que querias? Eu disse que não, que estava a gostar do curso que estava a fazer e acho que tinha me encontrado e decidi continuar. E foi assim que entrei para a área de gestão, e acho que a área de gestão também, ou seja, senti-me completa lá, porque a área de gestão toca em vários aspectos, como eu disse, desde pessoas, desde processos, tecnologia, mercado, economia, entender como é que está a funcionar o mercado em que nós estamos e tudo isso. Então acho que é todo esse conjunto que me fascinou e me fez ficar e abraçar essa área. Ok. E como é que foi a transição de vamos lá, alguém que quer buscar um conhecimento para depois aplicar no mercado, e como é que depois a Gleice viu-se retida até certo ponto na academia, quando depois passou enquanto parte da academia, depois posicionou-se no lado de quem está a transmitir. Mas quais foram as motivações que teve para num outro momento já estar a desenvolver essa paixão, posso assim dizer, de transmitir o conhecimento? Ok, o transmitir o conhecimento também não foi necessariamente algo planeado, ou pelo menos na altura em que eu comecei a fazer. Imaginava que se calhar mais tarde poderia dar aulas, mas eu comecei a dar aulas mesmo depois de eu terminar mesmo a licenciatura, porque a universidade convidou-me. Por causa do meu desempenho, achavam que eu podia continuar lá a dar aulas, e foi por isso. Eu gostava, porque já antes, de alguma forma, com os colegas e outro tipo de atividade, eu comecei a fazer atividade social antes de trabalhar. E existia de alguma forma, não era um pacote de formação em si, mas de alguma forma existia ali atividades que estavam relacionadas já a passar conhecimento às outras pessoas. Então foi assim que eu comecei primeiro a dar aulas, porque foi a oportunidade que me apareceu, e depois sim comecei a dar já com muito mais interesse, com muito mais consciência do que eu estava a fazer e do valor que aquilo tinha e tem até hoje para a minha vida. Muito bem. E como é que consegue conciliar nessa fase em que, pelas oportunidades que surgiram, acumulou, por assim dizer, atividade de docência, atividade de empreendedora social na altura e depois a atividade de consultoria? Qual é o efeito sinergético que encontra nesses três campos e quais são as motivações que tem para conciliar essas atividades, sendo cada uma estruturante por si? Depois, como é que consegue encontrar essa motivação que existe sim um pouco mais do que...
Ok, eu, regra geral, sou uma pessoa que gosta de fazer coisas, né? Acho que começa pelo ter ideias sobre como é que, de alguma forma, posso resolver um determinado problema, uma determinada situação que, se calhar, não exista uma solução para tal, não é um produto, podemos assim dizer, para tal. E, portanto, fazer estas várias atividades ajuda a operacionalizar isso. É desafiador, mas também é uma forma efetivamente de conseguir estruturar ou ter uma atitude que permita, quanto mais nós evoluímos ou crescemos, quer profissionalmente, até mesmo pessoalmente, o que eu me apercebo é que as nossas obrigações, a nossa agenda fica cada vez mais pesada. E se nós começamos, pelo menos para mim ajudou muito o facto de eu logo cedo estar envolvida em várias atividades. Eu lembro-me quando eu comecei a consultoria, dava aulas também, dinâmica de consultoria, acho que o Senhor sabe o quão é pesada. Então eu, para além de fazer a atividade de consultoria, que me consumia muito, dava aulas, mas para além disso desafiei-me a estar a fazer, eu estava a fazer 2 mestrados em simultâneo. Então houve uma fase da minha vida em que eu acho que dormia 3 a 4 horas por dia, mas porque tinha objetivos, porque tinha metas sobre o que era necessário para mim. E tinha que ser realmente muito disciplinada, tinha que ser muito organizada para conseguir fazer cada uma dessas atividades. E hoje são coisas, ou essa disciplina, esse planeamento, essa organização, são coisas que hoje são muito essenciais, dada a dinâmica de vida que eu tenho e a agenda pesada, podemos assim dizer, que também tenho. Então, sobre fazer várias coisas, eu acho que é algo fundamental. A especialização é boa, mas acho que no início é muito importante a pessoa fazer tudo que puder fazer, porque existem coisas que à partida nós olhamos e parece que não estão relacionadas ou ao nosso propósito ou à atividade que vamos fazer, mas lá mais para frente descobrimos que afinal aquilo que eu estava a fazer já vai ter alguma mais-valia, alguma aplicação no que nós fazemos. Eu lembro-me, por exemplo, que eu comecei profissionalmente, eu fiz uma atividade que era ser digitadora numa empresa de jogos de azar, né? Lotaria e essas coisas. Aparentemente aquilo era só uma atividade que eu estava ali a fazer, mas aprendi muitas coisas lá, desde o digitar, que é muito importante saber digitar muito rápido, mas aprendi também coisas do género trabalho em equipa, porque a hora que nós tínhamos que sair do trabalho, ou o volume de trabalho que nós tínhamos, dependia da equipa terminar, não dependia de eu, Gleides, terminar. Então criar essa sinergia de trabalho em equipa, rigor, atenção ao detalhe, para mim também são coisas muito essenciais, fazer um trabalho bem feito e entregar bem, e as pessoas verem ali alguma qualidade, alguma excelência, e lá também aprendi isso, porque nós tínhamos que olhar as rifas que as pessoas concorriam e estar a introduzir isso no sistema. Então por isso que eu já fiz muitas outras coisas que aparentemente não têm muito a ver com o que eu faço atualmente, mas aprendi muito de lá. E por isso que acho, principalmente mais cedo, no início, né? Por isso que as pessoas só se tornam especialistas depois de muitos anos, mas no início, as oportunidades que tivermos e que vierem, para as pessoas eu recomendaria que faz bem feito, para aprender, para desenvolver habilidades que lá mais para frente, de certeza, serão úteis. Muito bem. Como é que, quando, neste processo de transformação, quando é que a Gleides aprendeu a gostar de aprender? E de que forma é que o gostar de aprender se associa ao propósito de vida da Gleides? Quando é que eu comecei a gostar de aprender? Uma pergunta interessante. Até onde eu me lembro, eu até às vezes ouço, por exemplo, meus pais, meus tios já falarem. Eu desde pequenina era muito curiosa, mas curiosa no sentido de querer perceber o porquê de determinada coisa. Não era muito aquele tipo, continuo não sendo, aquele tipo de pessoa em que dizem que isto é assim
aquela velha história de nós aqui fazemos assim, mas querer perceber o porquê que nós fazemos assim e tentar perceber se não existe uma forma de otimizar ou de melhorar, se aquela é a única forma realmente de fazer isso. Então o conhecimento foi sempre, ou buscar o conhecimento foi sempre nessa linha, desde conversar com pessoas mais experientes que entendem e perceber o porquê de certas coisas e depois ler, ver também vídeos e essas coisas. Então lembro-me que já fazia ou já tinha essa orientação desde pequenina e à medida que o tempo vai crescendo, a consciência, porque antes fazemos sem muita consciência sobre o que estamos a fazer, mas a consciência depois vem e percebemos que aquela abordagem, pelo menos para mim, faz sentido continuar e se calhar estruturar, melhorar para poder capitalizar mais esse conhecimento que podemos obter ou até mesmo a partilhar. Porque os coaches, por exemplo, uma das abordagens do coach é fazer perguntas, né? Não é muito responder ou dar as respostas, mas é fazer as perguntas certas, que é para a pessoa que está a receber ou o coach ou a mentoria possa encontrar a resposta por si mesmo. Excelente. Queria agora entrar, vou provocar um pouco a questão do propósito de vida, Okay. Porque vejo que as atividades todas, quase todas que a Gleide esteve aqui a narrar, elas não vieram ao acaso e depois elas foram instrumentais umas às outras nesta linha de continuidade, na formação deste capital humano que é hoje, que está em contínua transformação e agora também em réplica através de mentorias, participação em vários ecossistemas, etc. Voltando um pouco para o propósito de vida, que é o principal driver, que é, vamos lá, o motim, o combustível do dia a dia, gostávamos de compreender como é que esses todos skills se materializam no propósito de vida da Gleide Gandhi e qual é o propósito de vida? Ok, qual é o propósito de vida? Acho que para todas as pessoas, no meu entendimento, o propósito é nós sermos felizes, é nos sentirmos realizados com o que nós fazemos, é garantir algum alinhamento, algum não, garantir pleno alinhamento entre o que nós pensamos, entre o que nós sentimos e o que nós fazemos, né? Quando conseguimos encontrar esse ponto onde o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós fazemos está alinhado, aí nós nos sentimos realizados e se calhar assim a sensação de propósito realizado acontece. E eu acho que o propósito é uma coisa que à medida que o tempo passa pode ir ficando cada vez mais claro, se também a pessoa estiver a analisar e aplicar ferramentas para viver esse propósito. No meu caso, neste momento ou nesta fase da vida, acho que o meu propósito está relacionado a ajudar as pessoas a perceberem que existe um potencial brutal ou muito grande nelas e trazerem esse potencial para fora e também poderem se realizar enquanto estejam a fazer as suas atividades profissionais, enquanto também têm os seus afazeres sociais, pessoais e todos os outros, mas como é que a pessoa consegue conciliar todas estas áreas e se sentir realizada, né? Porque mais uma vez aquela questão que eu estava a falar do pensar, o sentir e o fazer. O que acontece é que muitas vezes se calhar o que nós gostamos ou aquilo que nós temos como valores é um X que vai para a esquerda, mas porque a sociedade disse que, por exemplo, sucesso, né, para a sociedade é o padrão, ou entende-se, a maior parte das pessoas entendem que o sucesso está muito associado aquelas posições de alto nível e também está relacionado ao rendimento que a pessoa tem e as coisas materiais que consegue obter, quanto mais caras, quanto mais luxuosas, aparentemente aquela pessoa tem sucesso, né?
mas acho que é perceber, ou a questão de viver o propósito é muito, eu costumo dizer que o sucesso, o sucesso em si é individual. E, portanto, o individual é eu perceber o que é que para mim faz sentido, o que é que eu valorizo e o que é que eu quero alcançar, e a partir daí começar a trabalhar para perceber, com as habilidades que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com os contactos que eu tenho, o que é que eu posso fazer para poder materializar esse propósito, né? Por isso é que parece que se calhar estas atividades estão desconexas, mas todas elas fazem muito sentido. Por exemplo, ser consultora, né? Consultoria me permite muito ajudar quer organizações, empresas, desde grande dimensão até as médias e pequenas, a estruturarem, né, as suas estratégias, as suas atividades, melhorarem os seus processos, e de alguma forma esta empresa vai poder atingir um nível de produtividade maior, vai poder servir aos seus clientes, quer internos, quer externos, da melhor forma. E depois existem essas outras atividades complementares, desde, por exemplo, o dar aulas. O dar aulas, por exemplo, é uma coisa que me ajudou muito quando eu fui para a consultoria, porque na consultoria nós fazemos muitas apresentações para o cliente. Então, o estar à frente de pessoas costuma ser um desafio para a grande maioria de pessoas, incluindo a mim mesma. E, portanto, já ter tido esta experiência facilitou, de alguma forma, comunicar em público, o realizar esse propósito, né? E uma das coisas que também acho que está um pouco associada ao meu propósito é como é que, enquanto eu estou a fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu quero para mim, como é que posso, de alguma forma, agregar valor também às pessoas que estão à minha volta ou à comunidade da qual eu faço parte. E a atividade de consultoria é uma atividade que nos permite isso, porque eu tenho a oportunidade não só de assessorar, como eu disse, a empresas, mas também ao governo em si. Como é que o governo pode criar aqui algumas estratégias, algumas políticas, até programas de transformacionais que vão ser úteis para, de alguma forma, ajudar as pessoas a atingirem o seu pleno potencial, para além de todas as outras atividades sociais que eu também faço, e que o ser consultora, ou ser professora, e vai ajudando. Por exemplo, escrever um livro. O meu trabalho como consultora é muito escrever relatórios, fazer apresentações, conceber programas, conceber estratégias. Então também o escrever o livro depois pode ser um pouco, se calhar mais fácil, porque não é fácil, por causa de todas estas outras habilidades. Por isso eu dizia logo no início, essa é uma coisa que eu recomendo às pessoas, se tens uma oportunidade e tens disponibilidade temporal, mas a questão da disponibilidade temporal, às vezes arranjamos sempre uma justificação, porque não é o dia, todos nós temos 24 horas, mas por que uns conseguem fazer mais ou menos? Então fazer, e acima de tudo é prestar atenção sobre se são coisas que estão a satisfazer-me, e eu estou a sentir alguma plenitude, estou a sentir algum gozo, algum sentimento de autorrealização, e fico entusiasmada por estar a fazer aquilo, e poderia se calhar fazer aquilo até sem ser paga. São essas coisas que de alguma forma vão orientando a pessoa a perceber o propósito e começar a orientar as suas ações para o propósito. Uau, super interessante. E esta fundamentação que trouxe-nos a questão do propósito forja muito o percurso de um líder, que é sempre aquela pessoa que sempre esteve disposta a dar um pouco mais do que lhe era exigido, muitas das vezes até sem perceber porque que estava a fazer, mas vestia a camisa, e até ainda que isso contrariasse ele próprio. Todos nós queremos crescer, pensamos que quando crescemos a exigência de trabalho reduz, ou crescer significa fazer trabalhos mais estratégicos, dar ordens ou coordenar. Então, quando somos relegados ao papel de ser um escravo no bom sentido da palavra do trabalho, parece que estamos aí para o sentido inverso, ao contrário. Então, olhando para essa sua evolução como líder, como é que
Gleides emprega o autoconhecimento para se conhecer melhor a si própria, de forma a saber que tipo de abordagens de liderança vai aplicar em cada contexto, tendo em conta o perfil de cada pessoa, grupo, os objetivos. Há teorias que divergem, algumas estão mais voltadas ao traço de personalidade, outras são abordagens mais contingenciais. Como é que a Gleides, na base do seu autoconhecimento, adapta-se a diferentes contextos para empregar abordagens de liderança mais eficazes? Ok, vou começar pelo autoconhecimento antes das abordagens, né? Autoconhecimento é importante e também é uma das ferramentas que eu uso sempre, né? Que é perceber o que eu sinto, como é que eu vejo, como é que eu reajo a determinadas situações, né? Em que momentos, porventura, acontecem coisas em que eu me sinto alegre, em que momentos acontecem coisas em que eu se calhar posso ficar irritada, em que contexto acontecem coisas, até para trabalhar, quais são aquelas atividades que me dão mais gozo de fazer, ainda que exijam muito tempo de mim. Então, primeiro é isso, é conhecer a mim, e depois também tentar conhecer ou entender o outro, porque a forma como o Sender reage é diferente, como um João, como uma Maria, porque cada uma, conforme disse, tem um traço de personalidade e tem uma forma de agir. Então é, ao mesmo tempo, primeiro conhecer a mim e depois também tentar conhecer o outro. Conhecer a mim, para mim, é essencial, porque conhecer a mim também vai me permitir partilhar com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas com quem eu colaboro, qual é a minha visão de vida ou para aquele trabalho, e a pessoa conseguir perceber o que faz sentido vir partilhar comigo e se calhar como é que pode orientar determinada atividade que estamos a fazer, considerando a minha forma de fazer. Então, a nível de estilo, eu acredito muito em liderança pelo exemplo, acima de tudo, né? Acredito muito em liderança pelo exemplo, porque acho que no final o que as pessoas procuram, o que as pessoas buscam é ver alguém que conseguiu fazer alguma coisa, e que consegue, e que existe ali uma consistência sobre a forma como é que a pessoa faz, e dali a pessoa poder aprender ou buscar alguma coisa para tal. Mas depois é isso, sobre as formas, em algum momento há de variar. Existem momentos onde a pessoa se calhar tem de ser um pouco mais rígida ou mais controladora da ação, no sentido de estar a perceber exatamente com as equipas que eu trabalho, perceber passo a passo o que estão a fazer. Existem situações pela criticidade, pela urgência, ou até mesmo pelo nível estratégico da coisa, faz sentido estar ali mais presentes, mas eu acho que deixar um pouco as pessoas poderem desenvolver também as suas habilidades e a sua forma, porque eu acho que cada um tem muito a sua forma, e se o gestor da atividade estiver muito por cima, a forma que vai prevalecer muito é a forma dele, e a habilidade criativa da equipa de alguma forma acaba ficando ofuscada. Isso até pode também impactar no nível de compromisso, no nível de produtividade deles, porque eles estão ali simplesmente para executar uma atividade que lhes foi dito e que lhes foi atribuído. E falou da questão da entrega, do compromisso. Eu tenho um moto que costumo dizer que, para mim, se for para fazer uma coisa, no mínimo tem que dar a 150%, ou então não faço. Então, dar sempre o melhor em tudo que nós fazemos é que vai nos permitir aprender, melhorar, aprimorar e entregar as coisas com qualidade, e as pessoas a quem nós servimos, quer sejam clientes, quer a nossa equipa, também ficar satisfeita com o que nós estamos a fazer. Excelente. Ainda dentro da liderança, no contexto desta atividade, que é na verdade o principal objeto desta nossa conversa, gostava de compreender da Gleides quais são os 3 principais, na sua opinião,
atributos ou skills que elenca como mais importantes para a atividade de liderança? E se houvesse algo que gostava de mudar em si, o que seria? Coisas que para mim são essenciais na liderança. Acho que é transparência. É muito importante transparência no sentido de primeiro partilhar qual é a visão que se espera da equipa, que é para a equipa poder perceber, mas também transparência no sentido de se estamos confortáveis ou estamos satisfeitos com os resultados que a equipa está a ter, porque isso é um feedback que estamos a dar à equipa, para a equipa conseguir perceber se deve continuar naquele caminho, se deve melhorar, se deve mudar. Então acho que transparência é uma. O estar presente com a equipa acho que é essencial. Eu tenho a sorte, né, por causa de fazer consultoria, de passar por várias organizações. E me apercebo que realmente as organizações que têm líderes presentes, os grupos que têm líderes presentes, mesmo a nível da organização que eu trabalho, ou com as equipas que eu trabalho também, as organizações que têm líderes presentes costumam ser as que costumam ter melhores resultados, porque a comunicação é fluida, a orientação, a estratégia, mesmo a questão do controle da performance está lá. E eu disse transparência, disse presença do líder e depois acho que é a questão de criatividade ou inovação, estar sempre a querer ir mais, a querer fazer mais, porque acho que se o líder, né, mostra à equipa que nós podemos sempre fazer mais, nós podemos sempre melhorar, é uma mensagem também que está a passar à equipa e perceber qual é o estilo da organização que nós estamos e dar espaço, como eu disse, dar espaço à equipa para ela também poder fazer. Ou seja, equilibrar aquela parte do estar presente e ao mesmo tempo ser dispensável, né? Então, conseguir criar esse equilíbrio entre o estar presente de forma estratégica e ao mesmo tempo ser dispensável para a equipa fazer as questões, que é mais operacionais, mas também algumas estratégicas para melhorar o desempenho da equipa. Se houvesse algo que gostasse de mudar em si overnight, o que seria? Em termos de liderança, atributos, perfil, skills de liderança. Isso é uma coisa que eu estou a trabalhar neste momento e estou contente com os resultados, que é essa parte de empoderar as equipas, os membros da equipa que eu trabalho, ou seja, estar um pouco, ser dispensável. Então, acho que seria isso. Excelente. Olhando já para a parte empreendedora, enquanto uma pessoa que foi treinada a criar riqueza, transferir, distribuir riqueza, e como bem disse, riqueza para si é satisfação plena de necessidades, por assim dizer. Gostava de compreender qual é um modelo de gestão estratégico que implementa para manter um portfólio de ativos que sejam, por um lado, com um grau de risco inversamente proporcional, uma forma também de diversificar ou reduzir o risco diversificável, por assim dizer. Qual é a estratégia, qual é a visão estratégica que tem para manter o seu portfólio de ativos próprios e de outros, vamos lá, aqueles que estão sob o seu controle, a sua gestão, para mantê-los resilientes, robustos e sustentáveis a longo prazo? Ok, acho que o principal primeiro é criar produtos ou soluções que respondam às necessidades do público que nós queremos servir, né? Perceber no mercado, porque existem coisas que aparentemente têm um nível de risco muito elevado, mas se nós percebemos que existe ali um potencial no mercado para nós oferecermos determinada coisa, muitas vezes vale a pena correr esse risco. Que também é uma das coisas que eu acho que é importante em tudo que nós fazemos,
se quisermos criar algum destaque, criar sustentabilidade nas coisas que nós fazemos, é ocupar lugares vazios. Perceber o que é que está a faltar aqui e que eu possa oferecer e depois, claro, garantir que o custo, né, operacional daquilo é algo que vai ser sustentável. Criar uma equipa que vai poder entregar aquele produto, porque acho que uma das coisas que também costuma minar negócios, principalmente pequenos, em crescer, é que tem uma dependência muito grande do próprio fundador. Isso, do próprio fundador. No dia em que ele está de férias ou ficou doente, ele nem pode ficar doente. Já ouvi empreendedores dizerem: eu não posso ficar doente, senão a minha empresa para, né? Então acho que essa questão da sustentabilidade é por aí o risco de algumas vezes, podemos começar pausadamente, mas algumas vezes começar a testar, como eu disse, que neste momento estou a fazer muito esse exercício, até de coisas se calhar um pouco bem mais estruturantes, de deixar a equipa falhar, porque nós mesmos falhamos, começamos por falhar e fomos aprendendo com os erros. Então orientar a equipa também para perceber daqueles erros que está a cometer, como é que pode melhorar para que mais para frente consiga, né? E depois, claro, é sempre bom na questão da diversificação do portfólio de objetivos, ter aqueles que se calhar são os mais seguros, que se calhar nem as intempéries fazem com que ele desapareça, e depois apostar também nesses de maior risco, que se calhar muitas vezes costumam ter maiores retornos em detrimento daqueles que são mais seguros, né? Então criar um equilíbrio entre os dois, que é para garantir, porque até algumas vezes é importante que aqueles que já são sustentáveis numa fase inicial alimentem os ativos que ainda não têm esta sustentabilidade. Excelente. Olhando assim já para um contexto mais macro para o nosso país, que tem os seus desafios muito próprios no que concerne a natureza da atividade econômica, que é muito na base de exportação de matéria-prima, e agora, se olharmos para a estrutura econômica, há um peso significativo de contribuição, não só da indústria extrativa, setor primário, mas também na parte de energia, a tendência é ir para aqui. Então temos aqui um grande desafio, que é diversificar a matriz produtiva, voltando para a questão do risco. Então, quais são os desafios, Francine, eu passo a repetição por cada palavra desafio, mas quais são as possíveis estratégias, ou como é que os empreendedores, o setor privado ou o moçambicano pode participar neste desafio de diversificar a sua atividade econômica para não estarmos sujeitos a riscos adversos, nomeadamente a anestesias e outros? Acho que está muito relacionada a questão de pensar em sustentabilidade e pensar a longo prazo. Porque o que acontece muito, que vejo, né, os empreendedores moçambicanos gostam de apostar em negócios que a curto prazo ou até a curtíssimo prazo já têm os retornos financeiros. E por aí não diversificam, fazem aquilo que até o processo de operacionalização o modelo, né, de funcionamento daquele negócio já está padronizadíssimo, e portanto as pessoas vão por aí. Então, mais uma vez, aquela questão de ocupar os espaços vazios e ter consciência, como tudo na vida, que é um processo, que no início não vai ser logo, regra geral, os negócios começam a ter alguma rentabilidade ou atingem a maturidade do break-even point, pelo menos depois de 2 anos. Os primeiros 2 anos são anos completamente de investimento e de aprendizado, né? Que é para refinar o modelo, aprender com as falhas e otimizar os processos, até mesmo o próprio produto ou serviço que está a ser oferecido. Então acho que é muito o arriscar sobre a parte transformadora, né, que em Moçambique ainda não temos, como esteve a dizer. Essencialmente exportamos matéria-prima e importamos os produtos que já estão transformados. Então é apostar nessas áreas que ainda não estão consolidadas e estar disposto
para investir tempo, energia, dinheiro para que o negócio está a funcionar. E depois acho que também a questão do empresariado ou do investimento em Moçambique também passa não a responsabilidade, que é o que acontece em todo o mundo, mas acho que em Moçambique se calhar a responsabilidade pelo contexto é um pouco maior, não termina no empreendedor, termina também nas políticas macroeconómicas que existem, nos regulamentos, nas obrigações fiscais, legais, que atualmente existem, que para pequenas e talvez médias empresas, em algum momento o nosso modelo, ou as nossas políticas, o nosso quadro regulatório pode ser penalizador para garantir que essa empresa possa crescer e se desenvolver de forma sustentável. Mas é estudar também o mercado e perceber até isso, porque às vezes as pessoas começam a fazer um negócio e nem entendem sobre o quadro regulatório e fiscal, não pensaram naquela parte e se apercebem dessa parte enquanto já estão nas operações, né? E depois é um problema também por gerir. Então acho que seria isso. Muito bem. Porque o tempo já vai assim no seu término. Gostávamos de compreender sobre a questão da espiritualidade. Alguns autores sugerem que cada vez mais a liderança converge com a espiritualidade, talvez por causa dos últimos tempos, das crises que se observam, e os fenômenos estão por trás das crises, que algumas delas são razões desconhecidas até então. Então, alguns autores que afirmam que a liderança tende a convergir com a espiritualidade. Agora, voltando-se para a Gleide, enquanto uma líder, como é que a Gleide se prepara diariamente para fazer os desafios do dia a dia de liderança? Preparação mental, emocional, física e espiritual. Ok, isso também acho que são fatores essenciais, né? Para mim, autocuidado e bem-estar são coisas essenciais, desde contribuir para o nosso humor ser o mais acertado, termos energia para poder trabalhar e até mesmo em situações se calhar adversas conseguirmos olhar o lado bom que existe daquela situação, que aparentemente para nós e para a equipa no geral se calhar não correu tão bem, para podermos dar essa força também à equipa, que muitas vezes é o líder, é a pessoa que gera a equipa, que precisa estar com essa energia, com essa frequência certa, né? E faz sim parte das minhas práticas o cuidado com a saúde, com o meu físico, desde a minha alimentação. Eu sou muito rigorosa na minha alimentação, fazer atividade física regularmente e depois também ter prática espiritual, desde prática em si, mas também estudar e perceber e tentar entender um pouco mais, da mesma forma que no âmbito profissional a gente está constantemente a querer aprender e a querer desenvolver e melhorar as nossas habilidades. Acho que no campo espiritual é muito mais importante ainda, né? Porque acho que tudo começa mais uma vez num mundo ou num universo que não é físico, até se conceptualizar. A ideia é algo abstrato e depois começa lá e depois temos que operacionalizar e fazer. Então o campo espiritual vai nos permitir para nós podermos sentir que realmente estamos a andar no caminho certo e estamos se calhar a cumprir o nosso propósito, passa muito por termos momentos. Acho que a componente espiritual é muito termos momentos em que nós tiramos para nós, para conectar com a nossa essência, com o nosso eu mais profundo e perceber o que esse eu mais profundo é, o que ele gostaria, o que ele quer, e tentar não estar constantemente nas confusões e nos barulhos da vida, naqueles ambientes onde nós não temos espaço para ouvir e sentir o que é que aquela nossa voz mais interior diz. Porque até mesmo no mundo de negócios está cientificamente provado que a maior parte das decisões
que os líderes, que os decisores tomam, mais de 70%, são tomadas pela intuição, não são tomadas pelo racional, porque receber um dashboard com números, aquilo ajuda, mas no final é muito o feeling, como se diz. Qual é o feeling que a pessoa tem sobre aquela situação e o que ela deve fazer. Então, o estarmos bem conosco e nos sentirmos bem vai permitir para nós primeiro termos certeza que aquele é o feeling certo e que é aquele caminho que nós devemos seguir, e depois de apontarmos por aquele caminho, continuarmos firmes e autoconfiantes de que realmente é esse o caminho. Quando fazemos esse trabalho espiritual, realmente ajuda bastante o termos a certeza, mesmo porque às vezes acho que uma das coisas que costuma limitar as pessoas é que querem sempre receber sims, mas existem nãos que são necessários, mas muitas vezes até a palavra são necessários são necessários, porque se tivesse havido um sim, nós não haveríamos de depois se calhar dar um saldo ou conseguir até fechar um negócio ou fazer qualquer coisa que realmente era importante para o nosso caminho. Então trabalhar o lado espiritual também é saber conviver com as questões de dualidade, perceber que os nãos às vezes também são coisas positivas e não forçar, porque acho que também uma coisa que o trabalho espiritual permite é de alguma forma reduzir o nível de controlo que nós precisamos sobre as situações, sobre as coisas, e porque principalmente no mundo corporativo, porque definimos um prazo que deve ser cumprido aquilo. A minha experiência de vida e de fazer esse trabalho revela muito que às vezes é preciso deixar, ou seja, dar o melhor que podes dar para que aquela situação aconteça, mas depois chega a um nível que se calhar é melhor deixar, porque existe uma razão para não acontecer naquele momento. E a minha história mostra muito a questão de na hora certa, no momento certo, no lugar certo, porque não tinha que ser aquele que eu é que determinei. Excelente. Queremos muito agradecer por este tempo que dispensou-nos para poder transmitir com eloquência e profundidade este vasto conhecimento na base das experiências que está a colher, da sua trajetória de trabalho profissional, social, empresarial. Queremos desejar maiores sucessos e que o Senhor lhe conceda longevidade para conseguir materializar todos os sonhos. Muito obrigada pelo convite e também continuação de muito sucesso no vosso trabalho. Uma coisa muito interessante que eu vi no Shadow Coaching é a questão de se falar da espiritualidade nos negócios, né? Que muitas vezes nós queremos deixar para o lado e achamos que não tem nenhuma relação, né? Mas que acaba essencialmente ter muita relação, porque a vida é muito reflexo do que nós fazemos, do que nós emitimos. A lei da causa e efeito, né? O que é que nós devemos, ou a lei do retorno, o que é que nós devemos de receber de volta. Então, mais uma vez, muito obrigado e sucessos também para o Shadow Coach. Muito obrigado. Então, estas edições encontrarão depositado nos nossos arquivos digitais, plataforma Facebook, Antônio Sintras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sintras LDA, e no nosso aplicativo optimizável para plataformas Android e Low App. Um abraço de luz e até breve.